Olá, filhos separados pelo isolamento compulsório da hanseníase de todo o Brasil. Meu nome é Edmilson Picanso, estou como coordenador do grupo de trabalho dos filhos separados, atrelado ao Morran Nacional. Estou passando aqui para informar, como muitos de vocês já sabem, saiu no último dia 7 de janeiro deste ano a portaria número 90 do Governo Federal e do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, que dispõe sobre o procedimento para o requerimento da pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase que foram compulsoriamente submetidas até 31 de dezembro de 1986 no isolamento domiciliar ou em seringais, ou até mesmo internação em hospitais colônias, bem como os filhos que foram separados dos genitores em razão do isolamento ou da internação. Passando aqui também para dizer que, a partir de agora, cada filho que acha que tem o direito de receber essa reparação financeira, ela precisa preencher um requerimento que está anexado a esta portaria e anexar junto a esse requerimento as suas documentações pessoais, tipo RG, CPF, comprovante de residência. Se tiver uma declaração da instituição onde o seu pai ou sua mãe foram internados na época da segregação compulsória, quem também puder e tiver, encaminhar também a sua história de vida, assinada por uma testemunha de que sabe da sua história do passado, da sua infância, também ajuda. Inclusive também a carta do INSS do Ministério dos Direitos Humanos, que o seu pai ou sua mãe receberam a Lei 11.520. É claro que, inicialmente, os documentos principais são o de caráter pessoal. Se você tiver alguma coisa que comprove que você foi internado em educandário, preventórios ou creche, muito bem. Se não tiver, tem uma declaração da instituição onde seu pai e sua mãe foi internado, também ajuda. Se não tiver, faça a sua história de vida assinada por uma testemunha. Conforme as orientações do anexo 1 da portaria, cada pessoa é responsável por preencher o seu próprio requerimento e enviar juntamente com as documentações comprobatórias para o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. No requerimento vai estar escrito as seguintes perguntas: o nome do requerente, que é o seu nome completo, endereço, com cidade, estado, CEP, o seu telefone e o seu e-mail, que não são obrigatórios, mas a partir do momento que você coloca o telefone e o e-mail, a comunicação, entre o Ministério no momento adequado com vocês vai ficar mais fácil. Então, o nome completo dos pais, o documento de identidade e CPF e o local de nascimento. Logo na sequência vai estar uma pergunta, Condições de enquadramento para pensão especial. Você deve marcar apenas uma. A primeira diz: pessoa submetida à internação compulsória em hospital colônia, pessoa submetida ao isolamento em seringal, pessoa submetida ao isolamento domiciliar e pessoa separada dos genitores. Os três primeiros itens é para aquelas pessoas que tiveram hanseníase e foram submetidas a algum tipo de isolamento. Aí você vai marcar o que adequar. O quarto é para os filhos separados. Então, se você é filho separado, você deve marcar apenas a quarta opção, a opção de número 4, pessoa separada dos genitores. Se você se enquadra nas opções anteriores, 1 a 3, pessoas que foram isoladas compulsoriamente por causa da hanseníase, você responde as duas perguntas sequentes, período de internação ou de isolamento e o local em que foi isolada ou separada. Já os filhos separados não vão responder nada nessas duas questões e vai marcar lá já nas respostas posteriores, onde está escrito assim, para pessoas separadas dos genitores, opção 4 acima. Então, quem for filho separado vai responder só daqui para baixo, depois dos dados pessoais. Nome e CPF dos genitores internados ou isolados compulsoriamente. Esse nome e CPF é dos pais, esses genitores são os pais, o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, quem foi isolado. O período em que os pais estiveram isolados, e o período que vocês estiveram separados aí dos seus genitores,
Pergunta também se os genitores, se os pais receberam a pensão 11.520, que é aquela indenização, né, das pessoas acometidas pela hanseníase. Se recebeu, também responde que sim, né? Mesmo as pessoas que os pais não receberam têm direito a fazer o requerimento. Mas se ela respondeu que sim, que os pais receberam já também essa pensão, ajuda, né, nesse processo. Então responde lá que sim. Depois pergunta se houve confinamento do requerente em educandário. O que é isso? É se você, filho separado, foi isolado em algum preventório, algum educandário, pupileiro, em algum desses lugares. Se foi, você responde sim e qual educandário, qual preventório que você ficou, né? E caso não tenha havido confinamento em educandário, isso aqui é para quem não ficou em nenhum preventório, nenhum educandário, você vai falar como que aconteceu essa separação, onde você ficou, com quem que você ficou, o que aconteceu. E aí, se for necessário, você coloque ali nome de testemunhas, né? Principalmente para quem não tem essa documentação comprovando que ficou em algum preventório ou lugar afim. E aí você coloca lá também os nomes das testemunhas. Depois, está falando de condições de prioridade na tramitação, no período de avaliar o processo. Pergunta se você é uma pessoa com câncer ou alguma doença grave. E aí tem duas leis aqui que vai falar quais são esses tipos de doença, né? Você vai marcar só se você tiver essas doenças, se você é uma pessoa com deficiência ou se você é uma pessoa idosa. Se você encaixar em um desses casos ou em mais de um desses casos, também você marca essa opção. E logo depois você preenche o pedido, né? Para que a ministra avalie o seu processo e aí preenche com o local, a data e a sua assinatura. É preciso dizer também que, a partir de agora, esses documentos, tão logo seja juntado com o requerimento, eles devem ser encaminhados dentro de um envelope para o endereço do Ministério dos Direitos Humanos, em Brasília, que é a Esplanada do Ministério, Bloco A, quarto andar, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.054.906, que é a sede do Ministério dos Direitos Humanos em Brasília. Então, importante dizer que a luta foi grande, foi árdua, mas foi vitoriosa. Obrigado.